Se você entender e levar a sério o que eu falei aqui para você hoje, você pode subir numa onda que vai ajudar você muito na sua vida, hoje e amanhã, e se Deus quiser, nos próximos 20 anos no mínimo, quem sabe até mais. Como você pode aproveitar para evoluir espiritualmente com a vinda da inteligência artificial? E ainda mais, o que é essa inteligência artificial? A gente tem que ter medo? É uma ameaça real? Será que vai tirar meu emprego? Será que tem outras ameaças que a gente não está percebendo? E o mais importante, o que a gente pode fazer de verdade? Então, olá, meu nome é Daniel, eu sou fundador e CEO da Elo 91 Escola de Kabbalah, eu sou professor de Kabbalah, e a gente vai aproveitar a aula de hoje para falar sobre a revolução final, que chama na Kabbalah, a entrada de Plutão em Aquário, e como isso está ligado com todos os eventos dos próximos 20 anos que estão super atrelados com as revoluções e inovações que a gente há de esperar da inteligência artificial. Então, nessa aula de hoje, a gente vai aproveitar para aprender melhor, entender melhor o que significa essa ideia de Plutão em Aquário, que também eu estou ouvindo muitos astrólogos, lá vou eu falar mal de astrólogos, entre aspas, mas estou vendo muitos astrólogos falando de colapsos. Você vai ver muitos astrólogos falando de mudanças profundas, falando que é positivo, e isso é legal, é positivo. Mudanças profundas estão por vir. Se você não estivesse olhando para o lado da astrologia e da Kabbalah, somente o entendimento do que está acontecendo com a inteligência artificial seria o suficiente, não é isso? E vamos ter uma aula bastante divertida hoje falando sobre todas essas questões do que há de esperar sobre a inteligência artificial, que vai ser o foco principal dessa aula. Mas como introdução, é importante entender também como está atrelado com essas mudanças de Plutão, que é um planeta geracional, é um astro que demora uns 200 e poucos anos, ou seja, a última vez que ele esteve em Aquário foi há uns 225 anos atrás. Então demora uns 200 e poucos anos para dar uma volta, um ciclo completo ao redor do zodíaco. E ele fica em cada signo uns 20 e poucos anos, como você pode ver. Plutão vai ficar em Aquário agora, ele vai começar em 2023, vai ficar por um período, depois ele vai ficar retrógrado, mas então ele volta a entrar em Aquário em 2024, novembro de 2024, vai ficar lá para uns mais 20 anos até 2044. E isso vai influenciar a gente bastante. Cada vez que tem uma mudança de um astro geracional, literalmente vai afetar uma geração inteira, em especial quando é Plutão, que ele é tão profundo e intenso, e ainda mais no signo elétrico e revolucionário, tecnológico e ecológico de Aquário. Tudo isso juntos. Na Kabbalah a gente entende o signo de Aquário como um sinal muito mais profundo. Eu não quero agora criar, sei lá, emoções erradas em você, mas Aquário está ligado com a correção final da humanidade, que se chama Tikkun Olam, a correção de literalmente o mundo inteiro. Então, com isso em mente, eu não estou dizendo que a humanidade vai atingir a sua correção final até 2044. Quem dera, eu acho fantástico, e se antes, melhor ainda. Mas eu não quero também deixar de novo expectativas erradas para o bem e para o mal, pessoas também ficam ansiosas. Será que vai ter uma guerra apocalíptica antes da paz mundial? Então, assim, pode ficar calmo que não há nenhuma previsão que o mundo vai acabar. Junto com isso, sim, mudanças profundas vão ocorrer. Então, primeiramente, para poder começar essa aula e a gente entender melhor todos os conceitos que eu quero falar para você, eu preciso agradecer todos os doadores e doadoras da Elo 91 Escola de Kabbalah, que tem feito possível essa e várias demais aulas que eu tenho publicado nos últimos anos. Se você entender e levar a sério o que eu falei aqui para você hoje, você pode subir numa onda que vai ajudar você muito na sua vida, hoje e amanhã, e se Deus quiser, nos próximos 20 anos no mínimo, quem sabe até mais. Então, agradeço mais uma vez todos os doadores e doadoras da 91 Escola de Kabbalah por me permitir isso. A luz que a gente vai revelar nessa aula vai passar primeiramente através de vocês e depois para as demais milhares e milhares de almas que vão ser afetadas por este vídeo positivamente. E já vou falar, se você quiser, você pode também acompanhar essa aula. Ela continua sem interrupções, com mais informações no nosso site, tá? Você pode estar no nosso site, é bem simples,
elo91.com.br/IA, tipo I de inteligência e A de artificial. Então você pode ver na descrição do vídeo e também no comentário fixo, elo91.com.br/IA, tipo de inteligência artificial, e você vai encontrar lá essa aula, e quem sabe se a gente tiver mais aulas estarão lá, ou pelo menos mais informações sobre Kabbalah você pode encontrar lá dentro. Tá? Kabbalah, astrologia cabalística, etc. Ok? Então, com isso em mente, vamos começar. Meu amigo e minha amiga, é muito importante entender que de um lado a gente não tem que ter medo, mas de outro lado temos que aceitar com amor o futuro que está por vir. Porque as revoluções por vir nas próximas 2 décadas vão ser sem precedentes e sem referências passadas. Ou seja, está muito difícil de tentar imaginar para onde isso vai. A gente até consegue ter uma noção agora para onde isso vai no digamos, curto e médio prazo. Mas é muito difícil, porque não temos precedentes. E eu vou dar para você ter um exemplo de qual foi o pensamento de como vai se desenvolver a inteligência artificial, inclusive qual vai ser o mercado que seria mais afetado pela inteligência artificial. Vou te dar um exemplo agora. Uma das coisas que as pessoas estavam mais com medo eram motoristas de aplicativo, especialmente Uber. Já faz muitos anos que a Uber estava não escondendo o fato que estavam comprando mais e mais carros com piloto automático. E a ideia ia ser, no final das contas, trocar o modelo de negócios que eles têm hoje em dia, porque o modelo de negócios da Uber, ou dos diversos aplicativos que tem de táxi, coisas do gênero, é você não ter a sua propriedade, ou seja, toda a dor de cabeça de ter um carro, de cuidar do carro, da gasolina, tudo isso é do motorista. Ele simplesmente coloca o motorista em contato com o cliente de forma segura, de forma muito eficiente, agradável para todos, etc., segura. Então a gente vê que é muito interessante esse aplicativo. Você pode reclamar que não é tão bom assim, que tem motoristas não muito bacanas. Claramente não é uma coisa perfeita, mas sem dúvida a gente mudou o mundo. O que aconteceu é que, na verdade, a inteligência artificial ela está entrando numa direção completamente diferente. E aparentemente, dirigir um carro é algo que não é tão fácil para a inteligência artificial fazer ainda. Mas hoje em dia, a inteligência artificial, por exemplo, o ChatGPT já conseguiu passar provas de medicina. Sim, teoricamente, ele pode ser médico? Não. E vou te falar por que não. Mas já passou provas de medicina. Passou, ok? E inclusive várias provas não sei se no Brasil, no OAB, mas o equivalente ao OAB americano, já existe inteligência artificial antes do ChatGPT, que conseguiu passar teste de advocacia e um advogado melhor. E estou falando para vocês isso há uns 5 anos atrás, já que tinha isso de advogados de inteligência artificial capazes de fazer um trabalho muito melhor e claramente muito mais eficaz e bem mais barato do que um advogado que lá nos Estados Unidos, você quer ser rico, você processa alguém, né? Os advogados trabalham dessa forma. Então, é muito difícil de entender por onde isso vai exatamente, mas a gente está começando a ter uma noção. Isso, de novo, está muito, muito atrelado com a vinda agora de Plutão em Aquário. Então, essas revoluções, elas não têm precedentes, a gente não tem referências, a gente tem que ter muita imaginação, e por isso vai exigir da gente astúcia, engenhosidade, coragem e certeza na luz. Mas é importante você manter em mente e lembrar, a gente não tem nada a temer. É uma mudança que está por vir. Assim, imagina que eu ia pegar você e mandar você uma máquina do tempo para você falar com você mesmo há 30 anos atrás. E você ia falar, postei no meu Insta. O que é postei? O que é meu Insta? Não, procura no Google. O que é Google? 30 anos atrás, o Google estava acabando de nascer. Eu acho que nem tinha. Estava assim só surgindo uma Google. Hoje em dia a gente usa o verbo googlar, né? O to Google. Redes sociais. Então, quantas coisas existiam? Smartphone. Todo mundo tem. Você tem internet no ar. 4G, 5G. Então, mudanças aconteceram e a gente se adaptou de boas. É que vai ter uma mudança que vai ser realmente mais radical e talvez você vai vir digamos assim, a curva de aprendizagem ela vai ser um pouco mais exponencial, mas de novo, nada a temer. Lembre-se, revoluções
exigem certeza na luz. E se você tem certeza na luz, você tem nada a temer, ok? Então, vamos, assim, falando sobre o Plutão em Aquário. Durante a Lua Nova de Áries, eu falei sobre isso, Lua Nova de Áries 2023. O link está na apostila. Aliás, o que você está vendo aqui na tela, não tem que ficar tirando foto da tela, tá? Você pode simplesmente baixar a apostila. Essa apostila está no nosso site, é 91.com.br/IA, de inteligência artificial. Como mencionei, você pode baixar a apostila para poder acompanhar. E tem lá vários links, vale a pena que nos links você pode também ver as referências que eu estou falando para você. Então, eu não vou repetir tudo que eu falei na Lua Nova de Áries de 2023. A palestra também foi um pouco longa, foi quase 1h40, vale a pena você escutar. Tem lá marcadores de tempo, você pode pular para os capítulos que te interessam, você não tem que assistir tudo isso. Mas, assim, eu falei, digamos uns 10, 20 minutos eu falei sobre a questão da revolução por vir, um pouquinho por alto. Por quê? Porque o Plutão entrou em Aquário agora em 2023, exatamente coincidindo com o Rosh Chodesh, ou a Lua Nova de Áries. E nada é por acaso, porque Áries está ligado, a gente falou da ideia de que Áries está ligado com a energia de renovar. E Aquário está ligado com a energia de inovar, ok? Então, a informação que você pode ver aqui está na apostila, eu vou passar rapidamente, eu não vou repetir também o que foi dito na aula da Lua Nova de Áries, você pode mais uma vez assistir essa aula. E também tem assim, um pouco de contexto histórico para você, mais uma vez, está na apostila, você pode ler com calma. O que interessa entender é que não é só que esse Plutão está entrando em Aquário, que é o astro, o signo das inovações, de trazer à tona algo novo que não existia. Ele também entrou, por acaso ou não, no signo das renovações, e também o Áries está ligado com a ideia do pioneirismo, de ser o primeiro. Então, é uma força bruta, muito, muito especial, muito única, que está nas nossas mãos, e vou explicar como está nas suas mãos para você poder moldar melhor, pelo menos um pouco do seu futuro. E essa energia de Áries com Plutão em Aquário pode ajudar a gente bastante. É claro que você não pode simplesmente esperar. As energias espirituais vão ajudar e tudo vai acontecer no seu tempo. Se a gente não agir proativamente, essa onda que está por vir, ela pode derrubar a gente, como eu sempre digo. Então tem que subir na onda, você vai mais alto, mais longe. Senão, é desagradável, tá? Mas também, se você ficar parado, você não vai morrer, para ficar bem claro. Ninguém aqui vai, nada desastroso vai acontecer. É só um chamado, uma tremenda oportunidade, e ela é muito simples de você ficar mais esperto. Tá? Então vamos entender um pouco melhor do que eu estou falando aqui. Então, quando está falando mais uma vez da ideia de Plutão, Plutão está ligado com a consciência de descartar o que é ultrapassado, o que é inútil, o que é desatualizado, o que é desnecessário, o que é relevante. Coloque em Aquário, Aquário que é elétrico, que é revolucionário, que ele questiona tudo. Para quê? Quem disse que tem que ser assim? Por que não pode ser assado? E ele vai lá e questiona as ideias mais profundas, ou que a gente aceitou elas da forma mais, digamos, dogmática, ou simplesmente a gente entende que assim é a vida, certo? É um paradigma muito fechado, e vem o Aquário e fala, quem disse que é assim? E às vezes as perguntas aquarianas, elas são, uau, eu não pensei dessa forma antes. Mas às vezes, essas perguntas aquarianas, elas são tipo, what? Do que você está falando comigo? Você está louco? E realmente, algumas dessas perguntas elas não fazem sentido. Outras, elas simplesmente podem ser muito chocantes, e o Aquário ele gosta de chocar pessoas. Ele gosta, só para provocar. Mas às vezes é tão chocante, mas não é tão estranho assim. Não é errado. Às vezes é até necessário. E pessoas que estão muito apegadas ao jeito de como eu conheço a vida, de como a vida é, de como não sei o quê, elas podem simplesmente se sentir muito desconfortáveis com isso, tá? Então, você coloca na tua cabeça um planeta que ele vai lá fundo da alma, ele vai no âmago assim, ele, como se diz em inglês, it takes its time. Ele não é uma coisa imediata, que ele vai lá devagarzinho, começa a procurar, vasculhar, item por item. Isso aqui funciona assim, isso aqui faz o quê? A gente precisa assim ou não? Isso aqui pode melhorar assim ou não? Isso aqui, não, tu descarta. E o Plutão, ele está ligado, entre outras coisas, ele é o regente natural de Escorpião. E Escorpião, pessoas falam que está ligado com sexo e controle. E sim, tem uma conexão de sexo e controle, mas na verdade, mais do que sexo e controle, Escorpião é o signo da profundidade e da
ressurreição. Então, sim, para ter uma ressurreição, algo tem que morrer e renascer. Ele está ligado com o renascer. É um signo muito intenso, muito profundo. Se diz que você conecta com a profundidade espiritual através das energias que estão imbuídas em Escorpião. Então, esse regente de Escorpião, que ele é profundo, que ele vai lá fundo, ele questiona. Sabe, imagina quem conhece Escorpiões. Se você tem uma conversa com um Escorpião, ele não se convence com tanta facilidade. Ele também tem esse lado também de quem disse. Mas ele não tem a pergunta de quem disse do lado aquariano de contradizer por contradizer. Ou contradizer porque ele vai pensar muito para frente, muito futurista, muito diferente. O questionamento escorpiano de quem disse vem mais do lugar de eu não sei se eu confio em você, eu não sei se eu confio nessa informação. Vamos mais fundo, vamos entender qual é a origem, qual é a fonte, quais são as outras fontes. Eles querem ter uma noção de onde vem a raiz de tudo. E de lá, eles vão lá fundo. E muitas vezes eles descobrem que essa ideia que eu descobri aqui, que está na pontinha do iceberg, na verdade, a fonte dela está ali, num outro lugar completamente diferente. E entendendo o processo que aconteceu, ele vai entender, ok, esta evolução, ela faz sentido ou ela vai contra a lógica da vida? Contra a energia do renascer. Não faz mais sentido, corta e vamos fazer renascer. Ok? Mas os dois têm esse questionamento de quem disse, será que funciona? Tá? Agora junta isso com essa força bruta, forte, entusiasmada, energética, cheia de vida do ariano, que ele quer ser o pioneiro, quer ser o primeiro, ele quer renovar. Você acha que consegue entender que estamos perante um período muito interessante. E não vai acontecer em um dia. Essas mudanças elas vão acontecendo, a gente vai ter uma prévia, tá? Como você viu aqui, eu mandei aqui na apostila, vou colocar aqui de novo para você, tá? Mas, de novo, o Plutão em Aquário vai estar lá até o dia 1 de maio, que é 10 de Iyar. Depois ele vai ficar retrógrado, ele vai entrando de volta em Capricórnio. Então a gente vai ter uma prévia por alguns meses, depois ele vai entrar com toda a sua força em Aquário mais para frente, no dia 19 de novembro, se não me engano, em 2024. Então teremos uma prévia, um fôlego, e depois prepare porque vai vir com toda essa força e vai pouco a pouco criando mais e mais mudanças. Okay? Aqui eu quero focar contigo e explicar quais são as 5 ou 6 revoluções globais que estão por vir com a vinda de Plutão em Aquário. E, de novo, até se você ignorar completamente a astrologia, quais são as revoluções globais que estão por vir? Primeiramente, a gente vai ter revoluções sociofinanceiras profundas. Sociais e financeiras, cada um por si, que vão andar juntas. E eu não estou falando aqui somente de criptomoedas, por exemplo, tá? A vinda da criptomoedas, por exemplo, está super ligado com a vinda de Urano, que é o regente de Aquário, em Touro, regente das finanças. Faz mais um. No curso Astrologia Cabalística eu explico tudo sobre isso. Também, inclusive, está ligado com Covid. Tá? Touro está ligado com dinheiro e com a questão de saúde, cura. Quando você entende aquilo, você fala, uau, Touro entrou em Aquário, tá, como está ligado com criptomoedas, como está ligado com uma mudança financeira que também, digamos, a sacudida financeira que a gente passou, não só criptomoedas, mas o que aconteceu com Covid, que também está ligado, no final das contas, com saúde e cura, que está ligado com Touro. Tudo está ligado um com o outro. Mas, quando falo de mudanças sociofinanceiras, estou falando de a famosa ideia de global income. A ideia que, no final das contas, isso é algo que já estão falando sobre isso já faz muito tempo. A ideia de que governos irão pagar um salário mínimo, mas um salário mínimo real, que um ser humano pode viver com isso para todas as pessoas. E assim eliminar a pobreza. Teoricamente, pelo menos, criar uma situação no qual pessoas não precisam ser pobres ou morrer de fome ou ter condições subhumanas. Claramente vai ter livre-arbítrio. E essas, claramente, uma conversa que desperta muitas emoções e pensamentos. Eu acho que a gente pode facilmente cair numa discussão política na qual a gente não vai cair. A real é que já começaram a fazer esse experimento em algumas cidades e os resultados têm sido bastante surpreendentes e têm sido positivos. Sim,
um grupo de pessoas não pequeno aproveitou o governo para ganhar dinheiro, então viver a sua vidinha, suas necessidades, comprar comida, álcool, não sei o que, e não trabalhar e ser vagabundo. Um percentual bem menor aproveitou o dinheiro para realmente usar com despesas extravagantes necessárias, álcool, festas e tal, e acabou se mantendo muito pobre e tendo necessidades físicas de comer, etc. Mas a grande maioria, um percentual altíssimo de pessoas, aproveitou, sabendo que agora eles não precisam trabalhar para sobreviver, eles agora já estão sobrevivendo, e aproveitaram para dignificar mais a sua vida e então trabalhar mais, procurar cursos para serem profissionais melhores ou se profissionalizar em uma área ou outra, e então trabalhar e ganhar mais. E o governo, o incentivo do governo é igual para todos. Todo mundo ganha esse mínimo, não importa se você é multimilionário, se você não tem conta bancária, não interessa. Todo mundo ganha a mesma coisa. E você pode aproveitar aquilo para ter o mínimo e crescer ou não. E interessante que, por enquanto, os poucos experimentos feitos mostraram que tem sido, sim, muito mais positivo, inclusive acima das expectativas, que pessoas estão, sim, buscando aproveitar a oportunidade para ter uma vida mais digna e melhor e trabalhar mais para ganhar mais. Porque a real é que a grande maioria das pessoas, quando elas têm mais abundância, têm mais dinheiro, e elas sabem que não tem que se preocupar com o dinheiro, que eles não vão morrer de fome e não ficar debaixo da ponte, eles pensam em termos de abundância e não em termos de escassez, em termos de luz e não em termos de clipot, que são as cascas de negatividade. Eu já falei sobre isso em várias aulas. Interessante. Agora, isso é uma das mudanças que provavelmente estão por vir. De novo, não sei se isso vai ser adotado e aceito no Brasil, ou no Brasil inteiro, ou talvez em alguns lugares da cidade, mas de uma forma ou outra, algo vai acontecer. Porque é muito provável que, pelo menos assim, em Brasil vai ser afetado, porque, querendo ou não, o Brasil é um país extremamente rico, mas também temos pessoas que vivem em condições subhumanas. Então, lugares onde, digamos, países do terceiro mundo, entre aspas, que tem muitas pessoas que vivem em condições muito ruins, mais cedo ou mais tarde o país vai entender que custa mais caro para o país ter pessoas assim. Que o país gasta muito dinheiro em cadeias, muito dinheiro com pessoas que elas não estão dentro do mercado financeiro, porque elas não têm nenhuma profissão, não conseguem dar certo, eles não têm dinheiro nem para você falar porque é vagabundo. Talvez mas nem todo mundo é vagabundo. Tem pessoas que elas têm que virar pai e mãe com 15 anos, não porque engravidaram, é porque os próprios pais morreu de Covid. E agora um menino de 15 anos que tem irmãos pequenos vai ter que ser o pai deles, vai ter que virar o homem da família, e vai ter que trabalhar, ele não pode ir para a escola, senão morre de fome. Retomando o raciocínio. Revoluções sociais, financeiras atreladas uma com a outra vão vir. A questão é que isso é algo que provavelmente vai demorar um tempo. Agora, cadeia de mantimentos provavelmente é algo que vai mudar, sim, e vai ser provavelmente uma direção mais humana. Pessoas, de novo, não vai acontecer amanhã, daqui a um ano, 5, mas talvez, sei lá, 5 anos vai começar a ver essa direção de que pessoas vão ter suas próprias hortas em casa. E aí é claramente orgânico, você cria com o seu amor, com o seu carinho, com a sua energia, é feito de uma forma automatizada, você não tem que ir lá e arar a terra e regar. É feito de uma forma automática, você simplesmente tem que fazer poucas ações e não exige muito terreno, certo? Eles colocam isso em andares um em cima do outro, tem várias tecnologias em relação a isso, é bem interessante. Ou as cadeias de distribuição serão dirigidas, digamos, por carros autônomos, caminhões autônomos, assim, não dependendo, digamos, de greves, de caminhoneiros, especialmente no Brasil é uma coisa que pega. Vai ter menos dependência, pelo menos disso, e talvez grupo de pessoas vão ter mais contato com a terra, com a natureza. E vai ter sim um movimento positivo de termos mais contato com a natureza e também da gente não depender, da gente criar essa simbiose, eu mesmo ter esse contato com a natureza e eu ter a minha rotina e tal. E claro que se tiver uma coisa ruim, ai meu Deus, não tenho bastante cenouras, então eu não vou comer cenouras? Claro que você vai poder ir para o supermercado comprar, mas vai ser algo diferente, tá? Vai ser um pouco mais, de novo, mais personalizado, mais humano. A indústria aeronáutica provavelmente vai mudar, okay? Seja aeronaves em si e como serão usadas, para você ter uma noção. Não sei se você percebeu, se você gosta de seguir, quando você pega um voo,
os aviões de hoje em dia, eles não são mais rápidos dos aviões de 20 ou até 30 anos atrás. Eu me lembro que até inclusive quando eu era criança e eu viajei de Israel para o Brasil e volta, eu lembro que eu seguia com a velocidade dos aviões, e a velocidade ela era normalmente uns 900, 1000 km por hora. Hoje em dia a velocidade ela fica nos 800, quase. É raro, você vê, eles ficam 900 e pouco, você vai estar no transatlântico, mas a velocidade não é muito alta. E o que aconteceu? Não é que os aviões ficaram mais lerdos, é que simplesmente o trânsito aéreo é tão enorme que aviões eles têm que diminuir a velocidade, porque senão vai criar, né, colisões, entre outras coisas. E claramente a poluição do ar que aviões geram é tremenda. É tremenda. Aviões elétricos, para quem fala, gente, por que o Elon Musk não faz um avião elétrico? Porque é muito difícil. Porque o poder necessário de uma turbina, a gente hoje em dia não tem como gerar esse poder de forma contínua com máquinas elétricas. Mas é muito provável que sim, serão desenvolvidos mais trens supersônicos, mais projetos do Elon Musk, inclusive, que ele está trabalhando em projetos subterrâneos, mas não só. Mas essa é uma ideia que ela tem na teoria, que você coloca um trem que ele está numa velocidade supersônica, ele vai em um círculo gigante, claramente, né, entre cidades. E o que você precisa fazer? Você pega um trem que ele sabe como acelerar, é um trem menorzinho que ele acelera e ele fica, né, ele pega a velocidade do trem supersônico, eles ficam paralelos, você consegue subir no trem com todas essas coisas, e aí o trem desce e desacelera, e tem o trem grandão, ele pode continuar, porque a grande questão com os trens, por exemplo, você precisa de muita energia para iniciar a viagem, mas para frear você está usando a mesma, ou talvez mais energia para frear. Então você tem que depois começar a mesma, vai freia. Se vai frear, é um problema. Você tem algo que já leva você pode então criar trens que eles estão numa velocidade altíssima, que inclusive serão talvez de novo mais rápidos e bem mais seguros e também mais ecológicos do que aviões. De novo, é algo que vai demorar até chegar, mas provavelmente em cidades de primeiro mundo, Europa, Estados Unidos e tal, é capaz da gente ver pelo menos um primeiro projeto como esse. Quem sabe talvez na China, tá? Japão, eles também são muito bons em trens, não é isso? Pode ser interessante. Mais mudanças e revoluções que estão por vir: aprimoramento da genoma humana. E antes de você se preocupar, não se trata da gente criar super-humanos ou super-vilões ou, sei lá, X-Men, mas tem uma coisa chamada CRISPR, se você já ouviu falar, CRISPR-Cas9, ou a sua abreviação é CRISPR, que é Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, entendeu? Fácil. No final das contas, pegaram algo que acontece naturalmente na natureza. É um mecanismo celular que ele se junta a uma enzima chamada Cas9, CAS9, e sabe como editar de uma forma precisa e programada de antemão um pedaço de DNA para poder então lidar. Na verdade, as bactérias elas fazem isso para poder lidar contra certos vírus, né? Porque vírus atacam células e bactérias são células, né? Mas já tem trabalhos com sucesso, já faz alguns anos, inclusive, alguns bons anos, que estão trabalhando com CRISPR para fazer mudanças genéticas para então introduzir curas para certas doenças que são genéticas. Então a gente pode trazer mais aprimoramentos e desenvolver curas, aprimoramentos humanos, anti-aging, ok? Ajudar pessoas a terem mais força muscular, mais força nos esqueletos, pessoas que têm, sei lá, problemas no osso, que a massa óssea ela vai diluindo, especialmente na velhice, né? Osteoporose, se não me engano. Fazer mudanças genéticas para ajudar fortalecimento ósseo, para fortalecer os músculos, até para atletas, para se sentir melhor. Inibir fome, inibir o apetite, para a pessoa parar de comer e sei lá, fazer mais fitness. Várias coisas, claramente, de novo, vários aprimoramentos que são congênitos, que você pode ajudar a pessoa a ter uma qualidade de vida bem melhor. Para onde isso vai parar, a gente não sabe. Há um perigo? Talvez, provavelmente não. Perigo em termos de criar, sei lá,
pessoas que são super-humanos? Provavelmente não, mas é algo que não vai acontecer nos próximos 20 anos, mas a gente vai ver sim evoluções positivas nesse quesito. E mais uma coisa que vai mudar bastante é o entretenimento e interação social. E vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, que está ligado com o próximo item, mas no final das contas, gente, tudo isso depende, no final das contas, da inteligência artificial, e que é o nosso foco. Então, vamos falar um pouco sobre inteligência artificial. O que é essa desnecessariamente temida inteligência artificial? De forma simples, a inteligência artificial é uma tecnologia que ajuda máquinas e computadores a fazer coisas que normalmente precisamos de um cérebro humano para fazer. É isso, certo? Ele simplesmente ajuda você fazer coisas que o teu cérebro fazia. Então, a ideia da inteligência artificial é que pode solucionar problemas mais rápido e também aliviar de você processos que são monótonos, repetitivos, questões básicas que você tem que fazer no dia a dia, responder e-mail de pessoas com problemas X. Então, você tem como programar uma inteligência artificial para lidar com isso, né? Coisa do gênero. Então, a inteligência artificial ela consegue fazer também múltiplas e inúmeras tarefas simultaneamente, aprendendo de cada uma e aprimorando de imediato. E isso é uma questão interessante com a inteligência artificial. Em especial o ChatGPT, dos recordes que o ChatGPT quebrou, se você não sabe do que se trata, vale a pena você googlar ChatGPT. Tá? Você tem que experimentar. Mas é uma forma de inteligência artificial super básica. Tá? É um lugar que se coloca texto. Assim, eles não investiram nada no user interface, na experiência do usuário. Lembra aquele basicão antes do Windows? Quando você entrava no computador tinha o DOS, que é Disk Operating System, DOS. E tinha lá C, / um parênteses triangular. E você escrevia os comandos. É nesse nível assim, mas claramente mais humano e simples. Você escreve lá, você escreve para ele, por exemplo, crie para mim uma carta de vendas para eu vender isopor, caixinhas de isopor para pessoas que querem vender sorvete na praia. Você escreve assim e ele manda para você uma carta de vendas. Aí você fala para ele, faça isso mais divertido e mais curto. Ele na hora modifica aquela carta de mais divertido e mais curto. Fala, não, agora faça isso adaptado para posts para redes sociais no Instagram. Ele vai criar para você assim, vários posts. É impressionante o que ele é capaz de fazer de um lado, mas de outro lado há muita limitação. Então, o que o ChatGPT faz hoje em dia é muito impressionante, mas o mesmo, assim como todas as inteligências artificiais de hoje, tem uma tremenda limitação que os torna sistemas muito restritos e muito dependentes do ser humano. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco, que essa é a grande sacada de como você pode aproveitar a inteligência artificial para o seu bem. O que em si imaginamos que irá mudar e nos afetar profundamente no curto e médio prazo é isso. Tá? Primeiramente, trabalho e carreira. Então, sim, pessoas vão ter que aprender a se adaptar. Ok? Mas já vou dizer para você, a gente está longe de você perder o seu emprego para um robô. Ou seja, de um lado, o ChatGPT, ele passou o teste de medicina. Ai meu Deus, médicos não serão mais necessários. Talvez, daqui a uns 20 anos, 25, 30, realmente médicos vão ser poucos. Vai ser assim, a profissão da medicina vai ser mais ter alguém que está supervisionando o trabalho da inteligência artificial, mantendo o conhecimento e experiência humana, e vai ser assim, um trabalho seleto de poucas pessoas, provavelmente alguns gênios. Tem tempo. Se você está fazendo medicina, você tem uma carreira para trabalhar e tem muito tempo até chegar lá. E assim vai, todas as profissões. E vou falar também porquê disso. Tá? Mas só para você já ficar claro. Você não vai perder o seu trabalho para um robô, mas sim você tem que aprender a se adaptar. Porque mais e mais pessoas vão começar a usar a inteligência artificial. Então, por exemplo, se você trabalha com design gráfico, tem hoje em dia inteligências artificiais que você fala para ele, faz para mim um logo da minha marca que eu ensino astrologia cabalística.
E ele vai criar para você várias opções. Ele fala, porque faça mais divertido, faça mais sério, faça mais espiritual. Ele, na hora, cria para você várias opções. Você escolhe qual você quer. Inclusive, assim, tem pessoas que estão brincando com isso, né? Mas de você tirar sua foto e você fala, faça a minha cara, me faça aparecer sei lá, um super-herói de 1000 anos atrás. Me faça, ele cria a sua aparência, vestido diferente, e é você há 1000 anos atrás. Ou, sabe, faça meu rosto com 10 anos. Ele cria você como você vai ser daqui a 10 anos. De novo, a gente não sabe que ele não tem acesso ao seu DNA, mas ele está usando a inteligência artificial, usando o que ele tem de entendimento de rosto de pessoas como eles são agora e como eles são daqui a 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, e qual é o tipo de rosto, e fala, ok, você tem esse tipo de rosto, vai ser provavelmente assim. Né? Então, é muito interessante o que ele é capaz de fazer, mas mesmo assim tem uma limitação. Porque no final das contas, há uma grande limitação da inteligência artificial ainda, e por hora, por enquanto, nenhum programador e nenhuma inteligência artificial conseguiu resolver isso. E de novo, eu vou deixar um mistério e já vou te falar qual que é a grande solução, que é nisso que você tem que focar. Chegarei lá daqui a pouquinho. Então, como eu já falei, pessoas pensavam que a vinda da inteligência artificial ia primeiramente ia substituir o trabalho mais braçal. Depois ia substituir o que exige mais atenção aos detalhes. No final das contas, ia para um lugar mais inteligente, que exige mais sabedoria e conhecimento de vários detalhamentos de casos e precedentes, né, advocacia e tal, engenharia, arquitetura, e por último, ia talvez atingir as artes e a psicologia, etc. E aqui está acontecendo exatamente o oposto, certo? Na verdade, hoje em dia faz sentido que vai ser o oposto. Mas hoje em dia já entrou no mundo das artes, porque realmente o trabalho mais braçal exige máquinas, enquanto que o que a gente desenvolve melhor são programas. Então, o ChatGPT é uma coisa simples, você coloca aquela coisa e dá para você soluções. Mas como eu já falei para você, na aula de Leonardo de Ares, ele não sabe fazer uma pastral, tá? Eu vou falar aqui de novo. Eu fiz esse experimento, falei, meu Deus, eu tenho um curso que eu ensino pessoas a se certificarem como astrólogos cabalistas. Será que isso vai ser mais uma profissão do passado, que vai ser obsoleta? E a resposta é não, porque a primeira vez que eu pedi para fazer um mapa astral, ele errou meu signo, tá? Tipo, é um erro pesado que nem um iniciante faz. Tipo, pessoa que não acredita em signos fala, não, eu não acredito, mas eu sou ariano. A pessoa não sabe isso. Errou meu signo. Eu tentei de novo colocar da minha esposa, da minha mãe, do meu filho, ele errou os signos. Eu não sei como ele errou os signos. Tá bom. E fui muito específico em que tipo de mapa astral, que vai que ele fez um mapa hindu, um mapa chinês, não, um mapa que a gente conhece ocidental. Errou. Tá, deixa eu ler então como ele interpreta. A interpretação completamente estranha. Ele não sabe sintetizar as informações, não tem noção disso, porque mais uma vez, ele tem uma falha, que se você apropriar dessa falha, você vai poder aproveitar muito a evolução da inteligência artificial. Chegarei já de qual é essa falha e como se apropriar dela. Então, o processo da inteligência artificial de trocar grupos completos de profissionais irá correr muito mais adiante. E talvez, sei lá, em uns 15, 20 anos, como eu falei, você vai começar e só para você ter uma noção, se isso for acontecer, se a gente vai ter uma inteligência artificial tão inteligente para trocar grupos de profissionais, essa mesma inteligência artificial, ela vai ter a inteligência de como lidar com esse problema de ter um monte de profissionais desempregados. Entende o que eu quero falar? Ou seja, a inteligência artificial ela vai entender que isso vai afetar o mercado e vai afetar a economia e vai afetar tudo. Então, como a gente de antemão soluciona e recoloca e reposiciona esses profissionais para não ficarem desempregados? Porque senão vai ter um colapso econômico num país ou outro ou no mundo, né? Então, vai ter essa, digamos, a cura virá antes do problema, tá bom? E a grosso modo, gente, em outras palavras, multidões de profissionais não serão descartados. Então, isso não vai acontecer. Pode ficar muito calmo em relação a isso. Mas, até então, você tem que saber como aproveitar da inteligência artificial, e de novo, já vou falar sobre isso, contigo sobre isso. Mas algo que vai mudar ao curto e médio prazo, saque, serviço consumidor e vendas. E sim, isso é algo que, mais uma vez, se você trabalha com saque e vendas, não se assuste. Por quê? Porque não só estou falando somente de robozinhos automáticos do WhatsApp. Vocês acham isso chato ou não? Mas eu vou te falar, eu estou achando fantástico. A maioria desses robôs eles são ruins, por uma falha humana, eu chegarei lá. Mas tem alguns robôs de algumas empresas que fazem um trabalho fantástico. Ok?
Por exemplo, tem uma companhia aérea que fiz uma compra, na hora mandou um WhatsApp falando aqui que eu sou seu assistente automático e tal. Passou alguns meses, chegou meu voo, e eu falei, deixa eu só ver se está funcionando meu voo. Comecei a escrever com ele, me deu respostas, sabe exatamente como responder, me ajudou, me aliviou, me tranquilizou, falou, não, que eu vi um problema que estava no e-mail, falou, não estava claro que eu tenho direito a uma mala. Eu havia comprado mala antes. Então eu falei, perguntar qual a situação. Ele falou, não, você tem direito a mala, não sei o que, seu voo você tá e tal, não sei o que, seu assento, tipo, tudo certinho na hora. E eu falei, deixa eu só brincar um pouquinho mais com essa situação, deixa eu ver o que mais é capaz de fazer. E foi trocando uma ideia com esse robozinho, e foi uma experiência incrível, muito melhor do que falar com um ser humano. Que além do fato que me respondeu de imediato no meio da madrugada, que eu acordo para estudar, que eu sou doido, me deu respostas precisas exatamente o que eu precisei. Mas infelizmente ainda é um unicórnio. A grande maioria desses robozinhos, eles são ruins, e vou falar para você como você pode se apropriar disso. Então, vamos lá. O que é interessante é que a inteligência artificial real aprende com cada interação humana. Então, aqui a gente está falando de, nos próximos anos, a gente conseguir desenvolver melhorias exponenciais em termos de atendimento e de vendas, e pessoas vão ter um acesso a uma qualidade de experiência muito pessoal, muito individual, que é bem próximo à perfeição da que a pessoa precisa. Ela vai ser abordada do jeito que ela gosta, da forma que ela gosta, ajuda ela a tomar uma decisão de uma forma boa e ter de novo, um pós-venda, um serviço ao consumidor incrível. E isso é bom porque o que acontece? Se você trabalha com vendas ou com serviço ao consumidor, você vai trabalhar somente com os consumidores que exigem uma atenção extra, os VIPs. Mas a pessoa ela vai ter passado por um processo que tirou toda a sua raiva no robô e agora ela vai ter muito mais calma, mais tranquila para falar contigo. E, querendo ou não, gente, a interação humana nunca vai ser trocada. Sim, infelizmente, ou felizmente, mas infelizmente, provavelmente, muitas pessoas vão sim preferir interagir mais com robôs virtuais e robôs literalmente físicos, falamos sobre isso. Mas a troca com o ser humano, ela nunca vai ser trocada, ela nunca vai deixar de existir e, pelo contrário, ela vai aumentar a sua qualidade porque a gente vai ter onde jogar nosso lixo para fora. Eu quero reclamar, eu quero falar mal, e aí na hora de falar com um ser humano, eu posso ter uma troca gostosa de energia sem sugar energia ou sem querer falar de algo e deixar a energia bem ruim da conversa porque eu tirei todos os meus problemas com um robô. Então, assim, meu Deus, eu não quero ter um psicólogo robô. Então, não tenha, você vai ter acesso a psicólogos humanos também. Isso é uma coisa que não vai mudar. Mas, com o tempo, é provável que pessoas vão começar a gostar, porque, querendo ou não, tem pessoas que conversam com Alexa, não é isso? Se de repente conversa, Alexa, sabe, tipo, me fala uma coisa interessante, estou um pouco só, entediado. Alexa, me conta uma piada. E tem pessoas que conversam com a Alexa, gente. Tá? Pessoas que aí conversam com a Siri. Vai rolar. Pessoas vão conversar com a inteligência artificial. Mas isso vai ajudar a gente a manter as conversas reais e de forma mais gostosa com pessoas que a gente realmente se importa. Vai ter trocas mais profundas. Agora, entretenimento imersivo e sob medida. Gente, isso vai mudar bastante, ok? O que está por vir vai ser muito interessante. Pensa dessa forma, hoje em dia você tem inteligência... Hoje já está funcionando inteligência artificial que eles sabem criar rostos novos. Tipo, ele pode criar uma imagem de alguém que nunca existiu. Isso cria um problema que já falarei sobre a solução desse problema. Mas hoje em dia você tem filmes que pessoas fazem com... animação robotizada, computadorizada, que chama CGI, Computer Generated Images, né? O famoso CGI, que hoje em dia qualquer filme usa CGI, né? Até qualquer filme, eu não estou falando só dos Vingadores e ficção científica, coisa do gênero. Qualquer filme vai usar um CGI para uma assistência qualquer. E é tão bom que a gente não consegue mais distinguir o que é real, o que... Sabe, lembra aqueles filmes toscos? Super-Homem dos anos 80. Ele voava. Você praticamente, sabe, só faltava você ver alguém segurando um super-homem assim, ele voava assim... Hoje em dia, você vê um Star Trek com um CGI que tudo é feito lá, você vê, gente, isso parece real. Meu cérebro acredita que isso está acontecendo. Eu sei que não está acontecendo, mas parece real.
certo? Eu vejo o Hulk, parece real. Então, assim, hoje em dia tem computadores que já são capazes de criar imagens do nada. E o que vai acontecer, gente? Pensa dessa forma. Tá? Imagina que você entra numa Netflix da vida, ou sei lá, Net AI, inteligência artificial. E você fala para ele assim, hoje em dia eu quero ver assim, crie para mim um seriado com 10 capítulos, cada capítulo que tenha 30 minutos, eu quero que seja ficção científica, com terror leve, você vai colocando tudo lá, eu quero que tenha 5 personagens principais, que sejam 2 homens e 3 mulheres, você coloca tudo que você quer, e ele vai criar para você. Vai demorar um tempo para isso acontecer, mas vai acontecer. Inicialmente, vai ter um roteiro criado completamente por uma inteligência artificial. E vai ser algo engraçado, interessante e tal. Depois, alguém fala, sabe o quê? Vamos atuar em cima desse roteiro. E vamos fazer o primeiro filme cujo roteiro foi criado por uma inteligência artificial. Depois vai ter um roteiro criado e a própria inteligência artificial vai saber criar os personagens e eles vão agir. Depois disso, a gente vai ter um mais personalizado, mais e mais e mais, ao ponto que você vai ter o seu filme. Certo? Talvez isso vai custar um pouco caro, não sei. Mas o que vai ser também interessante e provavelmente não vai mudar, que ainda teremos filmes que todo mundo assiste. Isso é muito importante para interação social e de uma certa forma controle das massas. Tá? Querendo ou não, é importante, mas também para poder ajudar as massas. E chegarei lá nessa informação já. Mas também a gente vai ver tudo isso dentro da realidade virtual, a tua RV, realidade virtual, que tem uma coisa que já também está funcionando muito bem, já existe bastante interessante. Os jogos de realidade virtual, eles são incríveis, ok? São realmente incríveis, e o que está por vir com toda essa tecnologia vai ser interessante também. O RA, que é a realidade alternativa, ou Meta, que é praticamente um conjunto de... Isso pode acontecer de uma forma virtual ou não, mas já tem esses projetos, um deles chamado Terra 2, que criaram um planeta Terra todo... É o planeta Terra todo que tem hoje em dia, um mundo virtual, ou Meta Reality, se chama Meta, e lá você pode simplesmente adquirir as suas terras e pessoas vivem lá. Tipo, é uma vida 2. E essa ideia de ter uma vida 2 começou muitos anos atrás num joguinho chamado The Sims, ou até uma versão anterior disso, quem conhece. Isso só vai aprimorar mais e mais. Tem alguns filmes de ficção científica em relação a isso, que pessoas vão deixar de querer viver esse mundo físico, vai ser tudo um lixo talado um em cima do outro, pessoas só vão querer estar ligados ao mundo da realidade virtual, que ele vai ser perfeito, despoluído e lindo e tal, e você vai ter o seu avatar lá dentro, que você vai aparecer claramente bonito como você é aqui, ou um pouquinho mais. Então vai ter algumas aprimorações, e isso é algo que é capaz de pessoas se perderem um pouco lá dentro, mas de uma forma ou outra, mais cedo ou mais tarde, não vai prevalecer, porque o contato humano é necessário. Essas previsões distópicas, especialmente que se vê em filmes de ficção científica, que pessoas vão viver somente no virtual e vai ser tudo sexual e tudo violento e tal, não vai rolar, porque o ser humano precisa da interação humana, certo? A nossa mente, ela é ligada, como se diz, wired, ela tem as conexões de nervos estão ligadas diretamente à nossa carne, e a interação do movimento do corpo e da nossa carne, ela é importante. Talvez vão ter experiências no qual, além do óculos da realidade virtual, você coloca luvas que elas vão sentindo o que você está fazendo e vão te dando um feedback, tactical feedback. Ou seja, se eu agora peguei esse controle, imagina que tem aqui um controle virtual, ele não existe, eu estou vendo ele no meu óculos aqui, e na hora que eu pegar a minha luva, ela vai ter força de parar para me dar uma sensação que eu estou tocando em algo, certo? E talvez isso vai virar algo que se expande para o corpo inteiro e sabe, sei lá, para que luxúrias e fantasias sexuais para onde isso vai, certo? Gente, vai acontecer, tá? Mas no final das contas, o ser humano precisa interagir com o ser humano, precisa sair dessa realidade virtual. Talvez vai ser viciante tanto quanto redes sociais.
Pessoas talvez vão estar lá imersas muito tempo, mas querendo ou não, a gente vai ter que sair de lá porque senão o corpo não se sustenta. E, de novo, isso vai mudar muito a realidade de influência das nossas vidas. Porque imagina que uma inteligência artificial vai gerar um rosto ou até uma personagem de uma pessoa que vai ser o herói exemplar perfeito. E todo mundo vai admirar. Todo mundo vai chamar, uau! Eu admiro essa pessoa. E ainda mais, essa pessoa ela vai saber como interagir comigo de tal forma que eu admire ele e vai interagir com o indiano que mora na Índia de tal forma que ele admire ele e vai interagir com a senhora que mora em Acre do jeito que ela admira. Você entende o que eu quero dizer? Ele vai se adaptar também ao seu público de tal forma que todo mundo vai ter a experiência diferente que vai falar, uau, eu admiro essa realidade. Mas não vai se contradizer. Como? Não sei, mas é capaz disso acontecer. E isso claramente tem o poder de influenciar pessoas, de inspirar, de evoluir, de unir pessoas de várias formas, mas também tem alguns problemas, porque isso pode ir numa direção de controle das massas, etc. Mas isso nos leva ao nosso quarto ponto, que vai ter uma exigência de autenticação e validação, que você é um ser humano. Hoje em dia tem aquele sabe, entra no site e fala, tipo, você tem que provar que você não é um robô. Aí tem o quadradozinho, você tem que clicar lá, clique, fala, eu não sou um robô. Às vezes você tem que também completar um teste. Sabe? Clique em todas as imagens que tem, sei lá, barcos, né? Hoje em dia, inclusive, para quem essas imagens elas estão bem mais complicadas, porque a inteligência artificial é capaz de reconhecer imagens hoje em dia de uma forma muito boa, talvez melhor do que um ser humano. E se não consegue fazer isso de forma massiva hoje, vai conseguir muito em breve. Então, a habilidade de autenticar a humanidade de quem está na frente vai evoluir bastante. Vai ser necessário reconhecimento facial também, mas não só, porque, de novo, um robô é capaz de trazer uma imagem fake que parece 3D, que ela vira, mas é uma imagem criada que não é um ser humano. Vai ter que ter realmente uma questão mais ligada a digitais e sei lá que outras formas vão encontrar para comprovar que você é um ser humano, certo? Que você tem, sei lá, talvez batimento cardíaco, eu não sei como eles vão fazer isso. Ou através de novo sentir a eletricidade que flui em você, atividade neural, mas vão ter que validar isso melhor. E cada rede sociais, perfis vão ter que ter validação, que é um ser humano, porque vão surgir perfis de robô. E no início vai ser celebrado, vai ser engraçado, vai ser incrível, vai ser interessante, vai ser ok, mas com o tempo vai começar a ser uau, quem é de verdade e quem é robô? Eu não sei, vai ter que ter uma forma de validar isso. Então, os deepfakes, que é uma coisa que já existe, hoje em dia é muito fácil você criar um vídeo meu, você pode simplesmente, um deepfake é um vídeo meu, eu falando um monte de coisas que não sou eu. E isso já existe, já faz um tempo, inclusive, que até foi utilizado em várias formas de espionagem e tal, é complicado isso. Agora, isso leva ao nosso próximo ponto. Se você estava dormindo, hora de acordar. Sexo! Pessoas vão começar a ter sexo com robôs. Sim. Tá feliz que está escutando essa aula? É o seguinte, imagina uma inteligência artificial tipo um ChatGPT que evoluiu um pouco, né? Não é a versão atual, uma coisa mais evoluída. Você entra num Tinder da vida, um aplicativo de relacionamentos, coisas do gênero assim, e você sabe como fazer a pessoa que você gostou se apaixonar por você, né? E essa pessoa gosta, nossa, gostei dessa pessoa, eu gostei muito, vamos nos encontrar. E o próximo estágio é quando uma inteligência artificial tiver uma vestimenta de robô com aparência humana. E é capaz de pessoas preferirem o relacionamento e até um sexo com um robô. E adivinha? Sim, Elon Musk, e não é o único, mas ele claramente é o cara que chama a atenção, já está desenvolvendo, está lançando um robô, acho que chama Optimus, o Tesla Robot, ou acho que o nome dele vai ser Optimus. Então, hoje em dia o robô que está desenvolvendo ele é muito básico, muito rústico, muito tosco, ele não anda direito, ele vai ter habilidades muito mínimas, de simplesmente, de novo, fazer aquelas funções do dia a dia que, por exemplo, muitos brasileiros em casa têm a empregada doméstica que faz, então de repente o robô vai fazer mais isso, coisas técnicas e básicas, levantar peso, trocar lâmpadas, regar as plantas, limpar a casa, e de novo ele tem uma aparência humana porque a ideia é
pessoas sentirem que tem um humano lá. E assim como o iPhone, o primeiro iPhone teve, tipo, foi um uau, mas foi muito limitado e foi bastante tosco. Mas aí com o tempo a gente vai ter sabe, assim como teve o iPhone 1, vai ter um robô 1, depois vai ter o robô 2, robô 3, robô 4, robô 14 Ultra Plus Plus, e vai começar a aparecer mais e mais humano. E com o desenvolvimento da inteligência artificial, vão aprender a criar texturas de pele, aparências. Não vai acontecer hoje, não vai acontecer amanhã, é provavelmente mais para os próximos, digamos, mais para uns 20 anos daqui, mas é capaz disso acontecer. E também, como já falamos da aprimoração humana, certo? Isso vai acontecer, já expliquei sobre isso. E o próximo passo é começar a tratar de problemas maiores como energia e ecologia, atingir soluções de fontes de energias baratas, corrigir a ecologia, por exemplo, em especial o que se chama o sequestro de carbono, ou seja, tirar a poluição do ar, mas não só isso. O que vai acontecer, tá? Vão começar a usar a inteligência artificial para solucionar problemas globais grandes. De novo, energia e ecologia está lá. Problemas financeiros também. O que também leva a gente a um certo problema de big money. Porque se você coloca uma inteligência artificial para prever para onde vai a bolsa, talvez a gente vai conseguir... Algumas pessoas vão conseguir enganar o sistema, ser muito ricos e começar a controlar o sistema. Não sei. Hoje em dia é muito difícil, mas eu vou te falar que muito antes do ChatGPT, já faz alguns anos atrás, já tinha tecnologia japonesa que fazia previsões da bolsa de valores com uma precisão bem alta. Hoje em dia, que eu saiba, existem muitas leis e regras que elas são aplicadas da CVM, ou em inglês é SEC, em os seus corpos, né, paralelos no mundo inteiro. Então, por hora, não há, digamos assim, um grande perigo, mas, de novo, com a evolução da inteligência artificial e essa habilidade de acessar todas as informações do mundo e entender como tudo pode afetar o mercado, mais cedo ou mais tarde vai virar uma questão. Então, essa questão de bolsa de valores, ela vai perder o seu valor agir na bolsa de valores e pessoas vão ter que saber como, sabe, especialmente os multibilionários que mexem com bolsas de valores e que eles têm a habilidade de entender para onde as coisas vão. Então, comprar uma empresa barato e depois ela muito rica, vender por caro e assim eles fazem dinheiro. Isso vai ser uma coisa que mais para frente, de novo, mais no finalzinho, 15 anos em diante, vai ser algo problemático e, de novo, empresas muito ricas podem chegar a um colapso, o que vai colapsar empresas, o que vai levar vários empregados a talvez perder o seu trabalho, mas isso não vai atingir a humanidade como só. Isso vai atingir talvez um certo grupo de pessoas, que não vai ser pequeno, mas comparado com a humanidade não vai ser devastador, não vai ser uma coisa que vai mexer com a humanidade. E essas pessoas, de novo, de antemão, elas vão ter que se preparar, querendo ou não. Você não vira bilionário se você é burro, então eles vão já entender para onde a direção do vento e saber como mudar os seus investimentos maiores de tal forma que, no final das contas, eles não vão depender da bolsa de valores, que ela vai perder o seu valor, tá? E o que nos leva, no final das contas, é o poder absoluto, tá? Agora, imagina que você tem um ChatGPT super avançado. Você coloca para ele assim, crie para mim uma empresa que gera $1 bilhão por ano e com todo o seu programa de marketing, com tudo que você sabe, o produto, o marketing, sei lá o que for, ele cria para você. E tudo feito, você coloca tudo com robôs para trabalhar, para marketear, redes sociais, e o negócio coleta dinheiro, ele também faz todo o trabalho financeiro para você, de imposto e tal, e você pronto, só você agora aperta um botão, espera uns dias, começa a ganhar dinheiro, vira bilionário. Eu estou indo muito longe, mas querendo ou não, isso pode acontecer. E ainda mais, imagina que você vira uma celebridade, você tem um controle absoluto sobre redes sociais. Porque Elon Musk comprou o Twitter por $44 bilhões. Que Elon Musk, sei lá o que passa na cabeça dele, burro ele não é. Ele talvez um pouco doidinho, mas burro ele não é. Ele sabe que o poder absoluto está no controle da atenção das pessoas. E hoje em dia, o controle da atenção das pessoas não está mais nos noticiários como era até hoje, não está mais nos jornais como era até hoje, esse controle está nas redes sociais. E Twitter ainda hoje é uma mídia muito importante.
Diz o Elon Musk que tem as suas razões e tal, e tal, e tal, e eu pessoalmente ainda acredito que ele não tem um desejo maléfico, sabe, de manipular as pessoas e as massas, até porque eu acho que no fundo ele entende que ao longo prazo não tem como se manipular as massas. Talvez a curto prazo e tal, mas não tem como manipular as massas. Mas ele sabe que lá está o poder. Ele quer assegurar que, por exemplo, o Twitter, diz ele pelo menos, né, que é uma empresa que ela realmente não é enviesada. Ele diz que todo o algoritmo do Twitter é muito enviesado. E, portanto, você pode criar influências políticas, influências... De novo, bilhões, centenas de milhões de pessoas e até literalmente bilhões de pessoas podem ser afetadas com, né, essa opinião. E é uma coisa que acontece muito, é só você colocar uma ideia, só uma foto de um político fazendo algo diferente, já pessoas vão criar suas opiniões, entende? Então, assim, é muito fácil uma inteligência artificial que tem acesso a todas as informações decidir qual informação ela é publicada e qual não, né? Então, isso, no final das contas, vai ter que ser regularizado e será regularizado, tá? E aí, depois, isso pode chegar ao ápice de um abuso de poder e que a gente vai ter que aprender como criar essa moderação, né? Aí, como eu falei para você, um exemplo de criar uma empresa de $1 bilhão. Mas essas duas últimas ideias, que elas são mais assustadoras, é algo que, mais uma vez, até isso acontecer, os países e as empresas vão ter que regular isso. Por quê? Porque vocês vão chegar à conclusão que, querendo ou não, digamos que você vai falar, sei lá, de um ChatGPT, por favor, me ajude a entender, eu crio um plano de como eu posso matar todos os homens do mundo e manter só as mulheres, e você é o único homem com todas as mulheres e eu vou ter todas as mulheres do mundo, sei lá, ideia maluca. Não vão permitir que isso aconteça. Porque no fundo, as evoluções aquarianas vão assegurar que o ser humano, o indivíduo dentro do grupo e o grupo como o coletivo como uma entidade, os dois, o coletivo e a entidade, e um dentro do outro evolui. Então, todas essas evoluções da inteligência artificial, no final das contas, talvez até ser uns bumps, né? Mas tudo vai chegar num lugar que serve aos seres humanos. O que você tem que aprender realmente e esse é o bottom line dessa aula, qual é a oportunidade do surgimento da inteligência artificial. A real ameaça, gente, você não vai ser trocado por uma inteligência artificial. Você corre o risco de ser trocado por uma pessoa que sabe maximizar a funcionalidade da inteligência artificial. Sinceramente, sim. Não hoje, não amanhã, mas nos próximos 5 anos. Sim. Não importa que tipo de profissional você é. Se você é chefe de cozinha, se você é médico, se você é advogado, se você é influencer, se você faz mapas astrais. Aliás, mapas astrais talvez menos. Por enquanto, o ChatGPT, ele fala para você... Eu fiz um segundo teste, depois de alguns dias. Pedi mais uma vez para o ChatGPT fazer um mapa astral, depois do primeiro desastre que ele fez. E a resposta dele foi diferente. Tem várias formas de fazer mapa astral, então ele fala assim, recomendo que você procure um profissional que sabe fazer mapas astrais. Ou seja, ele só aumentou a chance de eu conseguir fazer mais mapas astrais ainda. Mas, querendo ou não, gente, o meu ponto é o seguinte: tem que saber como aprimorar e maximizar o uso da inteligência artificial, e eu vou explicar como. De novo, a ameaça ela não é muito grande, mas talvez daqui a 5 anos ela vai começar a ser algo que seja chato. Pessoas que vão ter mais conhecimento de inteligência artificial serão mais facilmente promovidos, serão mais facilmente contratados. Então, vale a pena você aprender. Aprender o quê? Já vou te explicar. Você tem que entender qual é o limite da inteligência artificial. Por hora e por pouco tempo, mas é isso. Eu não sei quanto tempo vai demorar até isso ser superado. Mas, por hora, todas as inteligências artificiais elas são limitadas por o seu conhecimento técnico, ou seja, quais são as inteligências artificiais, onde eles estão e como manusear, e saber dar os comandos certos ou fazer as perguntas certas. Isso se chama, tá? É um emerging, né? É um mercado que está surgindo, se chama prompt engineering. A grande vantagem por hora, que é um trend crescente
mas porém ele ainda não é muito conhecido ainda, esse trend. É aprender o Prompt Engineering, que é o quê? Saber quais perguntas fazer para o ChatGPT. Por isso que o ChatGPT ou qualquer inteligência artificial não pode trocar um médico. Porque se você pode falar para o médico o seguinte, eu tenho esses sintomas, você pode dar para várias situações, mas ele ainda não sabe fazer outras perguntas. Que às vezes a pessoa tem um caso raro, outra vez a pessoa tem uma outra questão. Tá? A pessoa tem vários sintomas, não sei o quê, mas na verdade é uma mulher que está grávida. Sei lá, tem muitas coisas que ele ainda não sabe perguntar, que a experiência humana ela é necessária. Saber fazer as perguntas certas pode colocar você muito mais na frente. Pode dar para você respostas mais rápidas, mais eficazes, poupar tempo, assegurar que você é muito mais eficaz em vários quesitos, acessar múltiplas informações e sintetizar elas, mas no final das contas, então, por exemplo, você pode perguntar para o ChatGPT qual é a melhor forma de ser mais eficaz. E ele vai te dar umas dicas muito banais, assim, tipo, você no dia a dia. Você pode fazer outra pergunta para ele. Quais são os 5 livros mais vendidos ou mais populares sobre desenvolvimento humano? E fala, ok, resuma para mim os 5 livros. E aí ele vai trazer para você, ou você pede para ele assim, resuma o livro 1, depois o livro 2, aí você pega esses resumos. Fala, sintetiza para mim o resumo dos 5. Aí sim, mas tem que saber o que perguntar a ele. E a habilidade, isso parece uma coisa tão boba, mas se você aprendeu Kabbalah comigo, você aprendeu no primeiro módulo de Kabbalah, se não me engano, na primeira aula, o mais importante para a gente evoluir espiritualmente é saber fazer as perguntas certas. Isso um robô ainda não sabe fazer. Ele vai aprender a fazer. E quando ele aprender a fazer, a gente vai ter que ir para um próximo nível de se apropriar e saber como aproveitar a inteligência artificial. Mas hoje em dia, e provavelmente vai demorar um tempo até a inteligência artificial aprender a fazer as perguntas certas e em qual momento, qual timing, o que fazer, o que é relevante, o que é relevante, que comandos você ativa, quais são, digamos, as chaves estratégicas que você pode virar para ter mais na vida. Essa é a grande questão. E aí, no caso, gente, eu recomendo você simplesmente procurar no Google como posso aprender mais sobre Prompt Engineering. Se você quiser aprender mais, se você quiser, eu posso fazer para você mais aula sobre isso, coloca nos comentários, Daniel, faz pra gente mais uma aula sobre Prompt Engineering. Não sei quanto que é ligado a Kabbalah e espiritualidade, mas eu com prazer, eu posso te ensinar o que eu já sei, claramente fazer uma pesquisa mais extensiva e compartilhar aqui contigo. Quem sabe a gente pode aprender alguma coisa juntos, tá? Mas o que é mais interessante, gente, é que a ameaça real é que conforme a inteligência artificial for desenvolvendo, vai ter menos e menos necessidade de compartilhar. Pessoas vão precisar muito menos da sua sabedoria, do seu tempo, sabe, sei lá, talvez assim, menos do seu dinheiro, porque vamos dizer que esse Universal Basic Income, né, esse entrada financeira universal básica vai começar a entrar em vigor. E de repente pessoas não vão querer mais seu dinheiro, até por uma questão de orgulho, falar, olha, não, eu não quero mais dinheiro, sabe? Eu estou bem, eu estou ganhando dinheiro do governo, sabe? Eu digo assim, a habilidade de fazer uma tzedakah, um ato de compartilhar da sua sabedoria, do seu conhecimento, isso vai diminuir. Essa é, entre aspas, uma ameaça real. Então eu digo, aproveite para compartilhar o quanto mais e o quanto antes do seu tempo, da sua energia, da sua sabedoria, e não tem que ser de forma gratuita. Pode ser sim e também pode ser de forma remunerada, pode ser os dois. Aproveite, não segure para você, que daqui a pouco o prazer de compartilhar a informação vai começar a diminuir. E com o tempo até o prazer de compartilhar habilidades profissionais e técnicas vai começar a diminuir. E até com o tempo até a habilidade de compartilhar seu dinheiro e dar tzedakah, que é tão importante que aprende Kabbalah, saber qual é o poder que tem aí, vai também diminuir. Eu não digo que vai acabar, mas vai diminuir. E daqui a uns 10, 15 anos, realmente muitas coisas onde você poderia compartilhar não vão mais existir. A oportunidade que está chegando é que vamos realmente solucionar inúmeros problemas e sofrimentos da humanidade. Ou seja, problemas, inclusive soluções simultâneas ao mesmo tempo, problemas que estão atingindo a humanidade de vários ângulos e aspectos e quesitos, conforme você já entendeu aqui. Agora, o que é realmente interessante e é talvez o maior presente que nós temos e você tem que entender, e realmente vale a pena você lembrar bem disso: inteligência
artificial e robôs e máquinas não têm alma. Portanto, não são capazes de abençoar, de trazer a continuidade da luz espiritual infinita e interrupta do Criador para a sua alma. A inteligência artificial é capaz de fazer você mais feliz, aliviar sua dor e sofrimento, trazer mais paz de espírito, muitas emoções boas, mas nunca será capaz de ajudar você a realmente interagir, conectar melhor com a própria luz. Até pode te ensinar a espiritualidade, mas não é capaz de canalizar a luz da espiritualidade. E aqui está o grande valor agregado, único, que somente o ser humano tem. Ou seja, ele não tem como influenciar em cima de você luz espiritual, abundância espiritual. Portanto, gente, essa é a grandeza do futuro da humanidade. Está na carreira espiritual. E eu sei que, inclusive, isso é muito benéfico para mim, porque eu vendo cursos de como você pode virar astrólogo cabalista. E não é só saber astrologia, mas eu ensino dentro do curso várias ideias, informações e kavanot, certo? Meditações e intenções espirituais que você pode, você deve ajudar a pessoa com qual você está falando. Não é que você vira agora um pajé ou, sei lá, um curandeiro e você faz uma pastoral de alguém e você fala assim, eu agora meditar no nome de Deus, tchum, 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 tchum. Não estou falando disso. Aliás, por que não? Se é verdadeiro e funcional e é prático, por que não? Mas no final das contas, eu quero dizer que a própria conversa contigo, digamos como um astrólogo cabalista, você já canaliza informações, energia para a pessoa que uma máquina nunca será capaz de fazer. Mas não tem que ser realmente um astrólogo cabalista para você ter um futuro, senão você vai morrer de fome. Hoje em dia, no que você já está fazendo, faça mais kavanot, meditações, ou seja, intenções. Você é chefe de cozinha, desculpa, eu vou voltar para essa profissão, não sei porquê. Então você pode meditar, não só fazer com amor e carinho, que é importante, isso na minha opinião é o básico. É difícil, mas é o básico. Falando de você meditar em certas letras hebraicas e você meditar que elas entram lá dentro para imbuir o que você faz com realmente mais frescas de luz, para que haja mais divindade no que você faz. Isso nenhuma máquina é capaz de fazer. Certo? E assim vai, com cada interação humana, não importa como você trabalha, se você é faxineiro, se você é motorista de aplicativo, se você é médico, sem dúvida, você tem interação direta com um ser humano que exige cura, qualquer tipo de trabalho que você faz, interage com o ser humano, você pode meditar, cada vez que conversa com alguém, até quando não se trata de uma conversa de mapa astral, coisa do gênero, eu medito os certos nomes de Deus e eu medito a enviar através dos olhos da pessoa na pessoa e faz a diferença. Sem falar com as orações que eu faço para as pessoas que me pedem e tal, que a gente ajuda um outro, né? E saber como fazer é o mais importante. Por isso eu digo para você, o mais importante para você, ou seja, outras palavras, o que você precisa fazer agora. Número 1, aprenda a usar a inteligência artificial. Eu recomendo que você simplesmente, se você não sabe o que é esse ChatGPT, começa por aí. É simples, é básico. E aprenda mais sobre a ideia de prompt engineering, ou seja, quais perguntas você pode fazer para poder aprimorar melhor da situação. Número 2, aprimore a sua evolução espiritual através do estudo e atos de compartilhar. E olha, tem vários cursos, tem várias áreas gratuitas, você vai encontrar minhas, de novo, presente dos doadores da 91 que possibilitaram isso acontecer. Aulas curtas, aulas médias, aulas bem longas, aulas completas, ou partes de aulas de cursos completos. Mas eu vou te falar, no fundo, o melhor mesmo é você investir num curso completo. Tá? E não tem que ser da Leuven Escola de Kabbalah. Não tem que ser Kabbalah. Você pode estudar outras coisas. Mas invista na sua espiritualidade. Isso que a humanidade vai mais precisar nos próximos 20 anos. Talvez daqui a 1, 2 anos a gente não vai sentir uma grande diferença. Mas daqui a 5 anos vamos começar a sentir a diferença. Daqui a 10 anos, sem dúvida, daqui a 15 anos vai ser um valor agregado que quem tiver isso e quem começar a trabalhar hoje vai ter nas suas mãos um poder realmente único que não pode ser trocado por nenhuma máquina e nunca será trocado. Ok? Então, para a gente poder terminar, 2 coisas para você. Primeiramente, eu deixei para você na apostila mais informações
que eu extraí do curso de História Cabalística. Simplesmente peguei algumas ideias da apostila sobre a ideia de Plutão, os segredos profundos de Plutão. Como você pode ver, você pode ler, mas se você quiser mais informações, você também pode ver, tem uma introdução gratuita à certificação da Astrologia Cabalística. Você pode também clicar no link e entrar lá, aprender mais sobre a Astrologia Cabalística, tá? Se você não quiser, não precisa. Você também pode aprender uma introdução básica sobre o que é Kabbalah, se você quer aqui de paraquedas e quer saber do básico o que é Kabbalah e como pode ajudar, tá bom? Fora isso, tem também mais informações sobre Plutão, mais a fundo, o segredo de Plutão, e também Plutão em Aquário. Tem mais informações da apostila para você ler. E eu quero mais uma vez te convidar, leve a sério essa ideia, gente. Invista na sua espiritualidade, invista no estudo sobre a inteligência artificial. Não diga que você, tô velho demais, tô jovem demais, eu tenho medo dessas coisas, eu não conheço, não sei. Por quê? Hoje é tão fácil, é só você colocar no Google Prompt Engineering, ensina em português Prompt Engineering. Que serve para você, aulas gratuitas, tá bom? Invista em você, agradeço de coração por você me aturar até aqui. Espero te ver nas próximas aulas com mais informações e ideias interessantes. Por favor, coloque nos comentários abaixo se tiver qualquer pergunta que você gostaria que eu te respondesse, vai ser um prazer. Até então, meu grande abraço, como sempre, tudo de bom.